No vídeo anterior fizemos basicamente um ciclo completo de CRUD utilizando o Eloquent ORM e vimos as funções mais básicas, como inserir, como atualizar, como eliminar e como ler informações a partir da base de dados. Neste vídeo vamos acrescentar mais algumas coisas. Como tiveram a ocasião de verificar no vídeo anterior, nós não definimos nenhum código adicional àquele que foi criado através do comando PHP Artisan. Mas nós podemos definir e poderemos ter mesmo a necessidade de definir esses valores. Por exemplo, se nós optarmos na construção da nossa tabela por, vamos aqui fazer uma edição dos dados, por definir um ID diferente daquele que é expectável por parte do Laravel, nós podemos fazê-lo sem qualquer problema. Vamos colocar aqui ID cliente. Eu pessoalmente prefiro fazer desta forma, porquê? Porque me permite identificar, por exemplo, numa raw SQL query, qual é os IDs que eu estou a utilizar. Porque depois passam a ser todas as tabelas com IDs. Imaginem um projeto com 10 tabelas, em que todas elas têm uma chave primária chamada ID. Torna-se um bocadinho mais complexo, por vezes, de fazer a leitura da query. Então eu prefiro colocar um ID relacionado com o próprio conteúdo da tabela. Então, neste caso, eu vou fazer aqui um guardar. Obviamente que os dados que já existiam passaram a ter um ID cliente. E o que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu quiser utilizar isto desta forma, eu tenho que usar aqui a propriedade protected primary key, escrito exatamente desta forma, é igual a id cliente. E porquê é que eu tenho que fazer isto? Porque eu alterei uma filosofia de funcionamento do Eloquent ORM que ele não estava à espera. Ele está à espera implicitamente da existência de um campo id para aquela tabela. Mas reparem, inclusive, é que o sistema foi capaz de conseguir interpretar que este model chama-se cliente, então a tabela é clientes, porque em momento algum eu defini aqui qual era o nome da tabela. Ele foi capaz de inferir isso através deste nome que aqui está. No entanto, se nós quisermos alterar o nome da nossa tabela, nós também o podemos fazer e continuar a utilizar o mesmo model. Como é que nós fazemos isso? Vamos aqui editar o nome da nossa tabela e vou colocar clientes _ loja. Vamos aqui guardar. Bom, o que vai acontecer com estas alterações todas, mesmo eu não tendo agora já definido qual é o nome da minha tabela, nós podemos aqui testar para verificar se vamos ter um erro. E de facto nós vamos ter um erro. Então eu vou colocar aqui um comentário e vou fazer o seguinte: vou tentar inserir um registro na minha tabela de clientes. Ok? Simplesmente estou a dizer, olha, vai buscar um model, vai criar um novo model de cliente, define o nome, define o e-mail e guarda. Bom, eu já lhe disse, atenção, que a chave primária é id cliente. Mas eu alterei o nome da minha tabela. Então, se eu agora aqui for refrescar, o que vai acontecer é exatamente isto. Base Table or View Not Found. Isto é, a tabela loja cliente ou loja online clientes não existe. Isto é, esta tabela era expectável por parte do Eloquent ORM. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Bom, uma vez que nós alteramos a forma como a interpretação da estrutura da nossa base de dados acontece, nós vamos ter que informar explicitamente o model qual é o nome da tabela que nós estamos a usar. Então vamos usar o protected table é igual a clientes _ loja. E se nós tivermos esta informação definida desta forma, o que vai acontecer então agora é que se eu aqui refrescar, já não vou ter qualquer erro, e se voltar aqui à minha base de dados, nós vamos ter aqui já o registro adicionado. Ok? Obviamente que se eu aqui quiser fazer a experiência de remover aqui o ID cliente, nós podemos também refrescar aqui e o que vai acontecer é, neste caso, reparem, um OK. E se nós formos aqui refrescar, mais um registro foi adicionado. Isto por uma razão simples, uma vez que nós temos o nosso sistema com uma chave de auto-incremento, o Laravel pura e simplesmente olha para a nossa query, verifica, ok, não foi fornecido nenhum ID, não vou dar informações de que vai ali um ID e vou deixar que seja o próprio MySQL a fazer essa interpretação. Bom, de qualquer das formas, e esta é uma opinião minha, eu acho que será sempre conveniente vocês deixarem isto de forma explícita. Já o tinha referido anteriormente. Porquê? Porque é uma forma mais simples de vocês lerem. Quando entram no model, não têm que estar a tentar pensar qual é a tabela relativamente à qual este model vai funcionar. Porquê? Porque vocês vão ter aqui todas as informações descritas. E acreditem que nós vamos ter a ocasião de referir ao longo desta playlist quais são as outras propriedades que nós podemos acrescentar aqui nas configurações do nosso model, porque é disso que se trata, para que ele esteja perfeitamente identificado com aquilo que nós pretendemos fazer.
Bom, vamos introduzir aqui um outro aspecto que é o seguinte. Nós vimos no vídeo anterior que nós podíamos fazer aquilo que se designa por um hard delete. E um hard delete é basicamente eliminar um registro de forma permanente. Bom, a eliminação de um registro de forma permanente coloca alguns problemas em termos de gestão de uma aplicação. Porquê? Na maior parte dos casos, na atualidade, quando é pedido para que uma determinada conta de utilizador ou de cliente seja eliminada, ela de facto não é eliminada. Ela é flagada, isto é alterado um valor na estrutura da tabela de clientes, neste caso, que vai indicar que aquela conta passou a estar, vamos considerar, inativa. Isto é, se um usuário ou um cliente tiver um sistema de login e tem um utilizador e uma password, em vez de nós eliminarmos definitivamente o registro da nossa base de dados, se nós dissermos que aquele utilizador deixou de estar ativo, o que vai acontecer é que da próxima vez que ele tentar fazer o login, o nosso sistema vai verificar se de facto naquela coluna onde ele diz que está inativo, se ele está inativo ou não, e não vai considerá-lo como sendo um login válido. É como se o utilizador não existisse, pese embora o facto de que na base de dados ele continua lá registado. Isto é muito importante em termos de histórico. Existe, obviamente, neste momento uma grande discussão relacionada com o sistema de proteção de dados, que não está legislado de uma forma universal a nível planetário, mas, por exemplo, no caso de Portugal, uma vez que está inserido na Comunidade Europeia, está abrangido neste momento por um conjunto de regulamentos designados por Sistema de Regulação de Proteção de Dados, ou neste caso RGPD, Regulamento de Proteção de Dados, basicamente, e que, entre outras coisas, permite, por exemplo, que um cliente de uma loja online solicite o direito ao esquecimento. Ora, o que é que significa o direito ao esquecimento? É não existir um soft delete, isto é, eu não vou flagar a conta dele e dizer que ele simplesmente não pode fazer login, eu vou ter que, de facto, limpar a base de dados de toda a informação que lá está. Mas se não houver esse pedido do cliente, nós podemos, de facto, manter o registro do cliente, mas dizer que ele não está com a conta ativa. Bom, como é que isso funciona na prática? Em vez de fazermos um destroy, nós vamos usar um delete à mesma, mas vamos ter que indicar ao nosso sistema que ele vai usar soft deleted. Então nós podemos acrescentar aqui no topo ou aqui por baixo, não há problema, uma expressão que é o use soft, ou neste caso, use, vamos colocar aqui, soft delete. E quando eu agora executar aqui este snippet, ele vai acrescentar aqui no topo este namespace, ok? E é importante, que é para ele perceber que, ok, é para usar soft delete. Ora, para que o soft delete funcione, nós vamos ter que fazer uma pequena alteração na nossa base de dados. Vamos ter que acrescentar aqui no seu schema, vamos ter que acrescentar uma outra coluna, aqui de baixo, pode ser em qualquer local, mas eu vou colocar aqui por baixo, que se vai chamar deleted at. Deleted at, eliminado em. Pode ser datetime, não há qualquer problema, vamos clicar em guardar. Quando olharmos aqui para os dados, obviamente que, como esta coluna foi agregada agora, ele não vai ter qualquer informação. Mas vamos pegar aqui vamos aqui alterar até o nome, vamos chamar aqui João, não há qualquer problema. Vamos pegar aqui no elemento 5 e vamos dizer que queremos eliminá-lo da nossa tabela. Bom, neste caso, nós vamos aqui no nosso controlador dizer o seguinte: cliente, vamos aqui colocar corretamente, cliente é igual a cliente, dois pontos, find. E vamos colocar aqui dentro do find qual é o seu ID. Neste caso é o 5. Ok? Vamos aqui regressar, vamos colocar ali o 5. Então eu já tenho o meu cliente. E se eu agora fizer cliente delete, vamos verificar o que é que vai acontecer na prática. Vamos aqui refrescar o nosso sistema. Não houve, obviamente, qualquer erro. Quando chegarmos agora aqui, vamos olhar aqui para aquela row. Reparem que o João manteve o seu registro na base de dados, mas neste momento o deleted at ficou com um valor. Bom, a questão que se coloca a seguir é a seguinte: então e se eu agora quiser ir buscar todos os registros de clientes, será que o João vem também na coleção? Bom, o sistema vai automaticamente encarregar-se de tratar isso por nós. Reparem, se eu disser que eu quero ir buscar todos os clientes, vamos tentar fazê-lo aqui desta forma. Clientes é igual a cliente all. Ok? Vamos aqui, temos isto mal escrito, que é o que acontece. Cliente all.
Vamos fazer aqui um DD, ou melhor, vamos fazer aqui um echo pré. Não, vamos fazer um DD. Ok, DD clientes. Vamos aqui refrescar e vamos ver quais são os itens que vêm. Reparem, ele diz que vieram 2 itens. Ora, se nós olharmos para a nossa tabela, vêm 3. Mas só como está em soft deleted, então neste caso o sistema já sabe, ok, temos ali um deleted at com valor que é diferente de nulo, então significa que aquele registro não é para ser considerado. Se nós abrirmos aqui, nós vamos verificar que temos então os 2 clientes. Se formos abrir aqui, nós vamos verificar aqui nos atributos que temos o António com o ID 4. Vamos ter também aqui nos atributos o António cujo ID é o 6. Portanto, o 5 não veio. E, portanto, nós aqui temos então um exercício mais do que objetivo que nos permite verificar que, de facto, existe este mecanismo de soft delete que vocês devem ter sempre em conta na estruturação das vossas aplicações.